Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova aplicada pela Banca Fundatec para o concurso do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, para o cargo de assistente administrativo. É uma prova relativamente curta, então vou gravar direto um vídeo só, que assim também facilita seus estudos, né? Primeira questão da prova é a questão de número 20. Aqui, ó. Eles colocam que é uma prova de raciocínio lógico, analítico e quantitativo, né? Eles misturam tudo aqui, e não só matemática propriamente dita. Vamos lá. Assinale a alternativa que é uma proposição lógica, ou seja, uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Veja, quando eu falo feche o livro, uma afirmação, eu não tenho como dizer se é verdade ou se é falso. Agora observe a letra C. 5 é um número ímpar. Você pode dizer se é verdadeiro ou se é falso. Portanto, alternativa C. Questão 21. Em uma sequência de figuras, o padrão é o seguinte: 1 quadrado, 1 círculo, 2 quadrados, 2 círculos, 3 quadrados, possivelmente 3 círculos, 4 quadrados, 4 círculos, e assim por diante. Então, é quadrado, círculo e vai aumentando a quantidade. Sendo assim, é correto afirmar que a 13ª figura dessa sequência será representada por... Bom, uma possibilidade é desenhar. Isso vai te demorar um bocado de tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente escrever as quantidades, ó. É 1 e depois 1. 2 e depois 2. Eu sei que troca o símbolo, mas a gente vai verificar depois. Vai ter 3 e vai ter 3. Vai ter 4 e vai ter 4. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 e assim por diante. Repare que o enunciado fala sobre a 13ª figura. Então, nós estamos falando desta aqui. Agora, eu vou analisar os símbolos. Como eram os símbolos? Primeiro quadrado, depois círculo. Quadrado e círculo. Quadrado e círculo. Então, só trocar a caneta. Quadrado, círculo. 2 quadrados, 2 círculos. 3 quadrados, 3 círculos. O que acontece? O primeiro número ali, o meu primeiro 4 vai ser quadrado. O meu segundo vai ser círculo. E assim por diante. Como a figura que ele está se referindo é a primeira que tem 7 itens, então vai ser 7 quadrados. Resposta, portanto, letra C. Agora vamos para a questão 22. Considere as proposições. P. O aluno estuda. Q. O aluno é aprovado. A negação da proposição. Se o aluno estuda, então é aprovado, é. Veja, que eu tenho se alguma coisa, então alguma coisa. Então, nós estamos diante da estrutura se alguma coisa, então alguma coisa. Ela é, sim, se P, então Q. E como é a negação dessa estrutura? Vai ser P e a negação da segunda parte, a negação da segunda proposição, e não Q. Então, é P e não Q. Quem é P? O aluno estuda. O aluno estuda e não é aprovado. Então, nós estamos procurando por estuda e não aprovado, ok? Porque a negação fica aqui.
Então, estudo e não aprovado. Estudo e não aprovado está na última alternativa. Vamos para a questão 23. A negação lógica da proposição. Todos os professores da escola usam tecnologia em suas aulas. A negação deixa de ser todos. Na negação vai ter que ser assim, alguém não usa. Pelo menos um cara não usa. Alguma coisa nesse sentido. Quando eu tô falando em todos, todo mundo tá. Mas quando não são todos, alguém não usa, algum professor não faz parte desse grupo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho nenhum professor, não é isso. É uns. A B permanece. Alguns, daqui a pouco a gente vê o resto. Na C, todos, tá errado. Na D, há exatamente um, eu não disse isso, eu disse que alguns, ou pelo menos um, alguma coisa nesse, eu não posso afirmar que é um ou dois. E na última, diz que alguns professores. Então, nós vamos ter que analisar a B e a E. Mas a B está dizendo assim, alguns professores da escola não usam a tecnologia. E já na última diz que alguns professores usam a tecnologia. Mas quem é que traz uma negação? A B. Portanto, resposta B. Vamos para a próxima questão. Questão 24. Se 5 impressoras imprimem 500 folhas em 10 minutos, quantas folhas 8 impressoras imprimem em 15 minutos? Regra de 3. Então, eu tenho 5 impressoras. Então, vou ter impressora, eu vou ter folha e vou ter tempo. Então, eu tenho 5 impressoras, elas imprimem 500 folhas em 10 minutos. Quantas folhas serão impressas, né? Quantas folhas? 8 impressoras vou imprimir em 15 minutos. Então, é uma regra de 3 composta. Para resolver a regra de 3 composta, nós escrevemos assim, 500 está para x. E agora nós vamos analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, eu vou analisar essas duas primeiro, impressoras e folhas. 5 impressoras, 500 folhas. Se eu colocar 8 impressoras, mais folhas. Então, se eu aumento a quantidade de impressoras e aumento a quantidade de folhas, é diretamente proporcional. Então, eu mantenho aqui na mesma ordem que está lá. Agora, eu vou analisar essas duas grandezas aqui. 500 folhas são impressas em 10 minutos. Se eu tiver 15 minutos para imprimir, vou imprimir mais folhas. Se eu aumento o tempo e aumento a quantidade de folhas, também é diretamente proporcional, porque eu aumentei os dois. Se por um acaso eu tivesse diminuído, eu ia inverter aqui, ia ficar 15 para 10. Então, agora eu vou resolver. Como que eu resolvo isso? 500 está para x, assim como. Aqui eu posso multiplicar 5 vezes 50 e 15, 5 vezes 10 e 8 vezes 15, mas eu também poderia simplificar se quisesse. Eu vou multiplicar, vai ficar 50 e 8 vezes 15, 120. Agora eu aplico ali a propriedade das proporções. O que eu vou fazer? Vai ficar 50x igual a 500 vezes os 120. Divido tudo por 50. Aí a resposta. Letra B. Questão 25. Um gráfico mostra a venda de 3 produtos A, B e C nos meses de janeiro e fevereiro. Considere que em janeiro A vendeu 20, B 30, C 50. Fevereiro, A vendeu 40, B 55 e C 70. O produto que teve a maior variação percentual positiva. Então, vamos lá. Produto A. Ele vendeu 20, depois vendeu 40. 20 foi para 40.
o B. O B foi de 30 para 55. E o produto C, ele foi de 50 para 70. E ele quer saber qual que teve a maior variação. Vamos lá. De 20 foi para 40, significa que ele dobrou. Se ele dobrou, eu ainda posso dizer que no mês seguinte, lá, fevereiro, ele foi, teve um aumento de 100%, porque era 20, aumentou exatamente o 20, que é 100%, ficou com 40. Então, nesse caso aqui, eu tive uma variação de 100% no produto A, né, de janeiro para fevereiro. Já o B, ele dobrou? Não, foi menor que o dobro. E o C também foi menor que o dobro. Então, esse aqui é o que dobrou. Pode ser que nos outros ele tenha aumentado mais, sei lá, aumentou 35, vamos supor que fosse peças, né, parafusos. Um mês aumentou 50 parafusos, outro mês aumentou 35 parafusos, não interessa, porque ele falou de variação percentual. E se eu considerar o percentual, no mês lá, no produto A, aumentou 100%, os outros aumentou menos do que 100%. Então, o produto que teve a maior variação foi o produto A. E para fechar, a negação da proposição. Veja que eu já resolvi uma questão sobre negação, né? Então, e qual é a negação? De que estrutura que a gente está falando? Se, então. Se alguma coisa acontecer, então, blá, blá, blá. Qual é a negação do se, então? É P, então esse aqui permanece igual e não que. Então, esta aqui é a que vai ser negada, tá? E o então eu vou trocar por um E. Então, a primeira vai ficar igual e a negação da outra. Então, estudar e negação. Qual é a negação de que eu passarei na prova? Não passarei na prova ou reprovarei, alguma coisa nesse sentido. Então, estudar e não passar na prova. Estudar e reprovar, uma coisa no sentido. Então, estudar, eu estudei tem na C, eu estudei tem na D. Então, vai ser uma das duas. É estudar e não passar na prova. Então, estudar e não passei na prova, letra D. Então, é isso. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você está estudando e quer um material estruturado, se você quer ter uma aula sobre os conteúdos e depois quer fazer exercícios dos meus conteúdos, está meio perdido? Dá uma olhada na descrição do canal que tem um link para os meus cursos. Tem material para você imprimir e estudar também, se você preferir, tá bom? Então, já começa aqui se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Bons estudos!